Então, pessoal, a partir de agora já está gravando, né? Então, vou voltar aqui explicando sobre como é que funciona a metodologia. O Enseja, ele prioriza as questões fáceis. Então, aquela pessoa que consegue ir bem nas questões fáceis, ela tem grande chance de ser aprovada no Enseja. Então, por isso que a gente vai priorizar trabalhar, pegar nos exercícios aqui as questões fáceis, que vocês conseguindo ir bem nela, vocês vão conseguir ser aprovados. Então, daí a gente tira alguns fatores, né, alguns fatores importantes. É muito importante você conseguir identificar na prova quais são essas questões fáceis. Não necessariamente a 31 vai ser mais fácil que a 32, vai ser mais fácil que a 33, não necessariamente vem nessa ordem. É importante a pessoa passar o olho na prova e identificar, ó, essa aqui é fácil, essa aqui é média, essa aqui é difícil, então a difícil eu deixo para depois, a fácil eu faço antes, porque isso daí vai aumentar as suas chances de aprovação. Então, por isso que aqui a nossa metodologia é essa, partir das fáceis. Outro ponto também, em relação aqui à nossa metodologia, tem muita gente que fala sobre aquela apostila lá que é disponibilizada no site do INEP. Aquela apostila ela foi preparada pelo pessoal do INEP em 2006, ou seja, vai fazer 18 anos, se não já fez 18 anos. 18 anos para cá, muita coisa mudou em relação ao Enseja. Então, aquela apostila lá, ela não está muito bem alinhada com o nível de cobrança da prova do Enseja agora. Então, é por isso que muitas pessoas falam que estudou pelaquela apostila e não foi muito bem. Tem muita gente que indica aquele material sem saber muito bem como é que é o material. Eu já estudei aquele material para ver como é que ele é em relação ao Enseja. E eu não aconselho, né, os alunos a, a partir a estudar sozinho através daquela apostila e imaginar que dali vai ter um bom resultado na prova, né, porque ela fala sobre algumas coisas e a prova já está cobrando outras. Na minha opinião, o INEP ele tinha que atualizar aquela apostila para deixar ela mais alinhada com a cobrança na prova. E aí, o que a gente pensou aqui em relação a esses assuntos? Um tópico bem introdutório de matemática é de representação dos números. É basicamente, não, como é que se representa 1.500? 1.200.000, 1.370.000. O Enseja, ele cobra isso, né? Então, a gente inicia por esse assunto, que o assunto em si já é um assunto fácil, e a partir das questões mais fáceis desse assunto. E quase todo ano cai, no mínimo, uma questão de representação de números. Então, é basicamente isso. O número pode estar escrito e você vai ter que falar como é a representação dele por extenso, ou seja, tem lá o número, né? 1,5 com M do lado. Tá? Isso aí representa o quê? Aí pode ter lá nas alternativas. 1.300, 1.500, 1.200.000. Ou então inverso, pode estar escrito assim, 1.200.000. Como você escreve aquilo? De modo inteiro ou de modo abreviado? E aí, como é que isso aí normalmente é cobrado pelo Enseja? Aqui, ó, partindo de uma questão deles, uma questão recente. Eles normalmente vão botar um enunciado, é quase sempre isso, né? Eles colocam o enunciado, que está aqui em cima, é mais para contextualizar a gente. Aqui, ó. Contextualizam a gente, introduzem, né, a questão e depois vem uma pergunta. Uma pergunta e depois as alternativas aqui embaixo. Então, aqui, como é que foi a abordagem deles? Né? Campeonato de automobilismo atrai muitos telespectadores no mundo inteiro. Somente no Brasil, em 2009,
cerca de 93,6 milhões de telespectadores assistiram a Fórmula 1. Então, isso aqui é importante. 93,6 milhões de telespectadores assistiram a Fórmula 1. O número de telespectadores que assistiram a Fórmula 1 em 2009, no Brasil, é representado por... Então, aqui vem a pergunta. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou até pedir aqui a participação de vocês. Se eu venho para vocês, escrevo aqui assim, 1,5. Se eu chego aqui e falo para vocês, né, 1,5 milhões de pessoas estiveram presentes no Rio de Janeiro por ocasião do, sei lá, do Dia do Trabalhador. Quantas pessoas estiveram lá? Isso aqui, como é que você falaria? Né? 1,5 milhões de pessoas. Como é que você escreveria isso se você tivesse que informar, além do milhões, quantas mil pessoas estiveram lá? Como é que vocês falariam isso aí? Como é que vocês representariam? Alguém sabe responder? Aqui, pessoal, 1,5 milhões é a mesma coisa que 1.500.000. Né? Então, aqui, 1,5 milhões é 1.500.000 pessoas. Aqui é a mesma coisa. Nesse aqui de baixo, se a gente afirma que 2,7 mil pessoas estiveram presentes na agência bancária no dia tal. Quantas pessoas estiveram lá? Se eu falo 2,7 mil, é 2 mil e quantas pessoas? Você sabe, Bianca, quantas seriam? Você sabe, Vanessa, quantas seriam? 2,7 mil. É 2 mil e mais quantas pessoas? 700? Oi? E 700? Isso, 2 mil. Perfeito. É 2 mil. E 700 pessoas. 700. E aqui, se eu falo 1,3 mil pessoas, são mil e quantas? 1.300 pessoas. 1.300 pessoas, perfeito. 1.300. Pessoal, isso aqui parece simples, assim, do dia a dia, mas o Enseja cobra isso. E a pessoa sabendo isso, ela pontua no Enseja. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que vocês não precisam ter medo da prova do Enseja. Muita coisa que a gente já sabe, só que a gente tem que rever, tem que estudar para ver umas exceções, né, que eles podem botar alguma pegadinha lá, mas muita coisa que a gente já sabe vai cair no Enseja. E normalmente o Enseja não fica botando muita pegadinha, não. A pessoa que sabe o assunto, eles não colocam nenhuma caixa de banana para a pessoa escorregar, não. 1.300. Sempre quando tiver 1.000 ou milhões, assim, que tu diz, né? A diferença entre perceber de milhões e 1.000 pessoas. Oi, não entendi.
Tu escreveu na questão, é, a primeira aí tá milhões, né? Isso, E a segunda 1.000. Prestar atenção nisso também? isso. Tem um outro ponto que normalmente o Enseja nem sempre cobra isso, mas ele pode vir a cobrar. Milhões, a abreviação de milhões, eles podem botar um Mzão. Isso representa milhões. E 1.000 é Mzinho. Então, aqui, se eu for escrever 1,5 milhões, o Enseja pode vir a botar assim: 1,5 milhões. Mas, normalmente, quando ele faz isso, ele não fica querendo confundir se você sabe que M maiúsculo é milhão, M minúsculo é 1.000. Mas, enfim, se você vê no noticiário, no jornal, né, normalmente é assim: 1,5 milhão vai estar M maiúsculo, e 1.000 é assim, 2,7 mil. Tá, Entendeu? Aí, entendi. aqui, você ia falar mais uma coisa, Natiele? Não, é só dúvida mesmo. Pode falar. Não, já perguntei já. Tá. E aí, aqui, então, tá, aproveitando que você falou, quanto seria aqui? 2,6 milhões. Seria 2.600 milhões de pessoas? Não, aí aqui, ó, se fosse 2.000 2, e... 2,6 mil, seria isso, né? 2.600, vamos falar, pessoas, né? Ou 2.600 reais, ou 2.600 dólares. Só que não é isso. É em cima, tá vendo? É milhões. 2,6 milhões. É 2 milhões e quanto? 2.600.000 pessoas. Na verdade, 2 milhões e 600 mil. E 600 mil. Entendeu? É porque sempre a gente vai estar em milhão, e aí a gente Uhum. vai ter a centena de milhar, a dezena de milhar, unidade de milhar. Tipo assim, aqui, ó. Isso daqui, se a gente for escrever, seria assim, ó. De cima, né? 2 milhões, 600 mil. Tá vendo? 2 milhões e 600 mil. 2,6 mil, né, que é esse aqui, ó, mil, seria 2.600. Tá vendo? Então, sempre a gente vai, esse número aqui que está depois, ele vai representar, isso daqui a gente está em milhões, tá vendo? Aqui a gente fala que é centena de milhar, que vai ser 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil. Aqui vai ser dezena de milhar, que é 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. E aqui vai ser a unidade de milhar. E aí, para isso aqui fazer sentido, né? Se a gente for escrever um número um pouco mais complicado, né? Seria coisa 3 milhões 473 mil. Então, aqui a gente consegue ver, tá vendo a unidade de milhão, centena de milhar, está sendo 400 mil, né? Dezena de milhar, está sendo 70 mil, e uma unidade de milhar. Então, quando ele está abreviado assim, que é normalmente o que o Enseja fala, né, vamos supor que aqui fosse 3 milhões e 400. Que se fosse aqui 0 e 0 aqui. Ele abreviaria da seguinte forma, ó, 3,4
Lembra que eu falei do M grandão? Milhões. Que aí seria 3.400.000. Então, normalmente fica nisso, né? Ele vai apresentar ali 1,5, 1,7, e aí quando fala 1.000, é 1.500, 1.700, e quando está lá nos milhões, né, vai ser 2.600.000, 3.400.000. Então, o nível de cobrança é esse. Pode até ter algum tipo de outras provas, né, cobrar uma coisa um pouco mais difícil, mas pro nível do Enseja, a cobrança fica nesse nível. Então, a gente vem aqui, ó, para ver se o que a gente viu lá faz sentido. Ele perguntou para a gente 93,6 milhões de telespectadores assistiram a Fórmula 1. Então, voltando aqui o anunciado todo, ó. O campeonato de automobilismo atrai muitos telespectadores no mundo inteiro. Somente no Brasil, em 2009, cerca de 93 milhões. 93,6 milhões de telespectadores assistiram a Fórmula 1. O número de telespectadores que assistiram a Fórmula 1 em 2009 no Brasil é representado por, né? Então, aqui, qual seria a resposta correta, na opinião de vocês? A C. C. Quem respondeu a C foi a Bianca, né? Alguém acha que é uma outra resposta? Tá. Mas aí, vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Tá bom? Como é que a gente fala esse número aqui, ó? O primeiro. Mãe, 93.600 reais? Isso. Nesse caso aqui, tá falando sobre telespectadores, né? É isso. 93.600 telespectadores. Alternativa B aqui seria o quê? Letra C. A B. Ah, desculpa. A B. $936.600. Não, na verdade aqui, ó, tá vendo? 936 mil. Não tem o 600. É tudo 00, tá vendo? Ah, tá certo. Tá certo. Desculpa. 936 Mil. mil. Esse aqui, como é que a gente fala? $93.600.000. Isso. Então aqui, ó, 93 milhões e 600 mil. Esse outro aqui, como é que seria? $936 bilhões? Não, não é bilhões, tá vendo? Aqui, ó. Quando tem aqui, ó, aqui, mais esses 3 zerinhos aqui, a gente tá na área dos 1.000, né? Seria 100 mil, 200 mil, 300. Quando vem para esse outro conjunto, a gente está na esfera dos milhões. Para a gente ir para a esfera dos bilhões, ia ter que ter um outro conjunto aqui. Um exemplo, se eu tivesse aqui, ó. Okay. Cadê o Pepe? Ali, ó. 936 000 000. Eu teria 1 bilhão 936 milhões, entendeu? 1 bilhão 936 milhões, e vamos supor 400 mil.
1.936.400.000. Mas aqui nesse caso seria 1.936.000.000. Então aqui não chegou ainda na casa dos bilhões. Para ir para cá dos bilhões, ia ter que ter um quarto conjunto aqui. Tá vendo? Quando tem dois conjuntos, né? Está na casa dos 1.000. E depois milhões. Então seria quanto aqui? 936 milhões? Isso. Tá vendo? É bem mais simples. Uhum. 936 milhões. Então, aqui ele falou 93 milhões e 600 mil telespectadores, é a alternativa C. Beleza? Alguma dúvida em relação a essa questão? Mas aí, pessoal, conforme eu falei, vocês, durante a semana, tendo acesso a algum número, alguma coisa, teve dúvida, é só botar lá. É bom vocês verem outras provas do Enseja, e aí, tendo dúvida, pode perguntar lá que a gente responde com a maior satisfação. Aí uma outra... Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa prova cai a equação de segundo grau? Ó, equação de segundo grau é muito raro. Eu mesmo nunca vi cobrar equação de segundo grau. Mas aqui, conforme o tempo for passando, a gente for avançando das médias, ela vai estar lá nas difíceis. Na verdade, eu nunca vi cair, né? Mas se tiver lá para as difíceis, a gente vai ter acesso a essas questões de equação de segundo grau. Mas, eventualmente, se você tiver assim, tenho curiosidade em aprender equação de segundo grau, porque eu estou pensando em fazer Enem posteriormente, não tem problema. Você pode perguntar também lá no grupo para a gente, normalmente trazendo uma questão que eu explico. Mas é uma coisa que, pro nível do Enseja, inclusive nível médio, é algo que a gente não precisaria se preocupar aqui, até porque se cair, vai ser uma de nível difícil, que vai pontuar pouco. Entendeu? Mas já pensando em Enem, em outras provas, é bom a pessoa, né, passou ali o Enseja, continua estudando com a gente aqui, né, que aí já aprende outros conteúdos para conseguir ir aprofundando cada vez mais na matemática. Mas eu só falo isso para te tranquilizar, tá? Não precisa ter medo de vir equação de segundo grau, muito difícil, não precisa se preocupar com isso, não. Então, que minha preocupação é justamente essa. Sei. Porque eu não consegui, de jeito nenhum, entender equação de segundo grau. Não aprendi, aquela fórmula não entra na minha cabeça. Fórmula de Bhaskara, né? Minha preocupação era essa mesmo. Não, então pode ficar tranquila. Que não, a princípio não vai aparecer, e se aparecer vai ser uma de 30, e vai estar ali com nível de dificuldade alta, que nem vale a pena a pessoa se estressar, porque vai pontuar pouco. Entendi. Aqui, pessoal, uma outra questão que sempre cai no Enseja é algarismos romanos. Então, a pessoa tem que saber ali algarismos romanos, e aí tem uma grande probabilidade da pessoa acertar pelo menos uma questão, lá daquelas 30, né? E no nível de dificuldade, normalmente ele vai enquadrar como fácil. Você, decorando ali, gravando, você já vai saber como é que se resolve. Não tem como complicar muito a representação em algarismos romanos. Então, tem uma questãozinha aqui. Ao percorrer as ruas de uma cidade histórica, uma turista identificou na fachada de uma edificação os símbolos MCD, X, V2. Por não entender o que estava escrito, optou por anotar em sua agenda e perguntar o significado dos professores de sua escola. O professor de história explicou que esses símbolos representam, em algarismos romanos, o ano em que a edificação foi inaugurada.
A fachada identificada pelo turista corresponde a uma edificação que foi inaugurada em... Então, aqui ele fala sobre o número em si, né? Ela não sabe, a turista não sabe o que representa. O professor explicou que o símbolo representa o ano que a edificação foi inaugurada, em algarismo romano, e aí tem a pergunta. Então, tá, a fachada corresponde a uma edificação que foi inaugurada quando? Em relação a algarismos romanos, vocês dominam bem? Tem dúvida? Como é que tá o entendimento de vocês em relação a esse conteúdo? Eu não sei. Sou bem clara, eu não sei. Eu tenho algumas dúvidas, assim. Eu até sei algumas letras, qual a numeração, só que eu sei que dependendo da letra, se for para frente ou para trás, o número muda, né? Como ali na questão, eu estou em dúvida entre duas letras, qual seria a certa. Sei, entendi. Então, aqui, pessoal, a gente, normalmente, né, a gente aprende os mais básicos, né? E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? A participação. O que significa esse daqui? Né? Isso. Então, você já sabe, Vanessa, já sabe alguma coisa, não está no zero. Tá vendo? Ó? Esse aqui. Esse de baixo, vocês sabem? É o 5? 5, isso. Normalmente o pessoal escreve só assim, né? Que ó, igual apareceu ali. Mas você pode ver também o pessoal botando esse símbolo aqui nele, né? Eu fiquei na dúvida, porque o 5 eu conheço só o Vzinho, né? Aí como você Isso. riscou, aí eu não fiquei na dúvida se era 5 ou não. Às vezes aparece assim, em cima e embaixo, da mesma forma esse aqui, ó. Às vezes o pessoal vem e coloca assim. Né? Mas vamos nos ater ali a como está aparecendo no enunciado. Né? Eles estão botando só assim, então... esse aqui é o 5, né? E esse aqui? É o 10. O 10. 10, isso. Perfeito. O 50, vocês sabem como é que é? Não. O 50 é o D. Não. Não? 50... Qual você falou aí, Natiele? 50 é o L. L. 50 é L. E aí aqui, a partir disso, é só a gente lembrar de CDM. Lembrar CDM. Tá vendo? Ó? CDM. C representa o quê? 100. É só lembrar mesmo do... É 100. Se fosse a sigla, né? M representa o quê pra gente? Milhar. Então, 1000, isso. Logo, o D vai representar o quê? Dezena. Não. Ó, aqui na gradação, ó. 1, 5, 10, 50. 100, alguma coisa. 100, alguma coisa, 1000. Seria o quê? 10. Não. 10 não, porque 10. 10 está aqui, ó. 10 não é X? Isso, 10 está aqui. 500? 500. Tá vendo? Ó, é a ordem lógica, tá vendo? 1, 5, 10. Tá vendo? Daqui para aqui eu multipliquei por 5, né? E aqui, ó, 1, 5, 10, 50. Né? 100, alguma coisa, 1000. 100, 500, 1000. Tá vendo? Daqui para cá, eu estou basicamente multiplicando por 100. Tá vendo? Daqui para cá. Tá vendo? Mas aqui, para efeito de gravar, né? É basicamente quando chega no 100, é CDM. CDM, a gente grava isso. Então,
o 100 e o 1000 é fácil, o que está no meio vai ser o 500. Entendeu? Então, a partir daí, talvez o que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de lembrar é o 50, né? Que é o L. E aí, enfim, uma coisa é a gente mostrar aqui. A gente mostra que o número tá beleza. Mas quando você vê um número assim, ó, isso é quanto? Número 15? Não. Porque aqui é o 1, né? É 6? Aqui, ó. Espera aí, rapidinho. Se ali é 1 Ó, e aqui é o aqui, ó, 5, são 6 mesmo. E o 5. Deixa eu É só ver 4. aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó, aquele pauzinho eu botei sem o tracinho em cima, porque normal, aqui eles estão usando assim também, ó. Mas a gente sempre fica atento que, às vezes, eu coloco esse tracinho, às vezes eu vou me ater lá como eles botaram, ó. Tá vendo? Ó? Esse número aqui é qual? Número 4. Número 4. 4. Isso. Agora esse aqui, ó. 6. 6. 6. E aí, esse aqui agora, ó. 6. 8. 8. Isso. Como é que eu representaria o 9? Eu não sei. O 9 seria o I e o X. O I aqui, né? E o X. Isso. Como é que é a regra aqui, pessoal? A regra não é tão complicada. É o exemplo, ó. Normalmente a gente vai poder somar 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Com esse primeiro aqui, eu consigo formar 3. O próximo, eu já tenho que usar esse aqui com menos esse aqui. Entendeu? Então, com esse aqui, eu consigo formar 3. Esse aqui, eu consigo formar o 5. Só que está faltando 4, né? Então, como é que eu faço a composição do 4? Eu pego esse daqui, menos esse, ó. Eu não posso pegar o 1 e repetir 4 vezes. Aqui não existe. O máximo de repetição são 3. Então, a partir dessa lógica, o máximo de repetição são 3. Vai ficar faltando 1 para eu chegar no outro. Eu consigo compor isso pegando o próximo e subtraindo o anterior. Então, a partir desses dois algarismos aqui, desses dois números, dessas duas representações, eu consigo escrever 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. E aí tá. E aí eu te falei que a gente consegue somar 3 repetidos. Então, a partir daqui, ó, eu consigo formar até o 8. Porque eu posso repetir 3 vezes 1. Então, vai ser, ó, 1, 2, 3. É o máximo que eu posso. 8. E aí eu consigo... Quem é o próximo? É o 10, né? O próximo é o 10. Como é que eu formo o 9? Vocês sabem informar como é que eu faço para formar o 9 aqui? Fica entre o 8 e o 10. Só que eu não posso pegar e botar mais um pauzinho aqui, porque eu já repeti 3 vezes. Repete um pauzinho só. Oi? Repete um pauzinho só. Eu repito um pauzinho, só que antes. Tá vendo? Entre o 10 e o 5,
Eu posso somar pauzinho aqui. 5 mais. À direita eu somo, né? E à esquerda ele subtrai. Então, no máximo que eu consigo é formar o 9. O 9 não, o 8. Então, o 9 é um pauzinho X, é? Isso, perfeito. Então, o 9 vai ser um pauzinho antes do X. Entendeu? Um pauzinho antes do X. Aí aqui, a gente está no... vamos partir para os maiores, né? Então, a gente parou no 10. Aí a gente quer escrever 30. Como é que faz para escrever 30? O 30 é o 10 mais 10 mais 10, não? 30 é x, não, né? Isso. Eu botar 3x. 3x. X. X. E aí, depois do 10, a gente tem o 50, né? Então, logo depois tem o 50. Tá faltando quem aqui? A gente tem o 30 aqui. Tem o 50 aqui. Tá faltando quem? Não. 20 já veio antes, né? Ó, É acima de 40? tá faltando 40. Como é que a gente vai fazer para formar o 40? Se eu não posso botar mais um X aqui. Eu não posso botar mais um X para o lado direito. Mas eu posso usar o 50 e botar o X onde? Seria o X e o L. XL. Perfeito. XL é o 40. Tá reparando que isso daqui é a mesma lógica que a gente usou aqui, ó. Ó. 3, 4 e 5. A loja, pessoal, é a mesma. Então, a gente quer formar 300. 300, então a gente está na esfera, né? Está na ordem das centenas. 100, 200, 300, 400, 500. Então, a gente aqui, ó, vamos lá para a ordem das centenas. A gente vem aqui, ó. Quem é 100? É o C, não é? Esse é o 100. Como é que eu escrevo 300? Três. Isso, 3, 6, né? Ó, C, C, C. 300. Como é que eu escrevo 500? Está aqui, ó. Como é que eu escrevo? Um D. Um D. Então, aqui é 300. E aqui é 500. Como é que eu escrevo, então, 400? No caso aí, vou usar o não sei. Seja bem-vinda, Cida. Tudo bem, Cida? Ó, a lógica aqui é a mesma, ó. 3, eu pego 3 pauzinhos. 5, eu pego 5 pulo. O 4, eu pego o 5 menos 1. Como é que a gente faz isso? A gente põe o 1zinho antes do 5, do V. Aqui não está mudando nada. Tá vendo? Para escrever 300, eu pego 3, 6. Para escrever 500, eu pego o D. Logo, para eu escrever 400, o que eu tenho que... Vou usar, Pode vou falar. usar um D e um C, não? Isso. Só que qual é a ordem? O D primeiro e depois o C? Não, o inverso.
Ah, o C e o D. Isso, porque quando está antes, quer dizer que está subtraindo, Hum, entendeu? Assim, eu estou tirando 100 de 500. Então, 500 menos 100 é igual a 400. entendi. Entendeu? Então, essa é a lógica. Com isso, a gente escreve diversos números. Depois começa a ter uma outra representação de... só que o Enseja não cobra, tá? Mas tem uma representação de como é que a gente escreve 16.000, 13.000, que é basicamente botar um tracinho, não aquele traço em cima e embaixo, botar um traço só em cima. Então, tudo viraria 1.000, né? Vamos supor. Aqui, ó. Mas isso aqui é só título de curiosidade, tá, pessoal? Que o Enseja, ele não cobra isso, mas se aparecer, vocês já vão saber, ó. Se vier assim, ó, e aqui, ó, isso é 13.000, entendeu? Mas, para fins do Enseja, com essa representação aqui, a gente consegue escrever ali até 3.900 e pouco. 3.999. Né? Então, mas enfim, deu para pegar a dinâmica? Aqui, ó, representa 1, 5, 10, 50. Aí aqui, 100, 500. Isso aí, pessoal, é bom anotar, tá? 1.000. Não somente anotar, pegar e fazer exercício. Ou então, um pergunta para o outro no grupo. Pessoal, como é que se escreve 613 em algarismo romano? E aí a gente vai trabalhando. Vai trabalhando assim durante a semana. Porque aqui a gente vai pegar um exemplo de uma questão, mas a gente pode ir criando mentalmente outras, para a gente ficar mais melhor treinado no assunto, né? Então aqui, ó, a gente já está craque, né? Então, qual é o que a gente tem que lembrar? É o CDM, né? Que é 100, 500 mil. Então aqui, ó, é bom a gente ver no exemplo. Esse M aqui, ele representa o quê? O M, 1.000, 1.000. O C, 100, 100. O D, 500, 500. Tá. E aí aqui o X é quanto? 10, 10. O V 5, e um pauzinho só é quanto? É 1. Aí 2 pauzinhos, 2. Então, só daqui, pessoal, se a gente foi para a prova e, poxa, a gente esqueceu, né, dos assuntos ali. Pelo menos aqui, ó, uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? Que é quanto? É quanto isso aqui, ó? O X, o V e 2 pauzinhos. É quanto? é 17. 17. Então, olhando as alternativas, olha que também a gente pode fazer, tá? A gente olha para as alternativas, se é 17, a gente já pode tirar aqui, ó. Tá vendo? A gente vai ficar entre 1417 e 1617. é o C. 1617 Eu acho que é. enfim. Quando a gente tem um menor antes do maior, a gente soma ou subtrai? Não é? A gente subtrai. Subtrai. Tá vendo aqui, ó? Se você for ver,
Aqui, tá vendo? Ó? Tem um maior e um menor depois. Aí tá fazendo o quê? 5 mais quanto? Mais 3? Mais 3. É 8, né? Não é isso? Isso. Quando a gente tem umzinho que é menor antes do maior, o que que a gente faz? A gente pega o maior e subtrai o menor. Tá vendo? É 5 menos 1, que vai dar Menos quanto? 1, que vai dar 4. Então, sempre isso, pessoal. Quando tiver um menor antes do maior, a gente subtrai. Quando tiver Aí um, eu tenho que anotar essa menor, parte, que eu vou acabar esquecendo. um menor depois, a gente soma. Mas aí, pessoal, a gente não precisa ficar decorando isso, não, porque a gente tem uns exemplos claros. A gente já grava aqui que pauzinho V é 4. E a gente grava também que V pauzinho é 6. Ou seja, quando o menor está depois, a gente soma. Quando o menor está antes, a gente subtrai. Então, a gente não precisa nem decorar isso, porque se a gente grava, se a gente sabe dessa regra aqui, ó, que isso é Sempre, 4. deixa eu ver se eu decorei. Sempre o menor, se o menor estiver na frente, eu vou diminuir. Se o maior estiver na frente, acho que é isso. Isso, ó. Se foi menor antes do maior, diminui, subtrai. Se for maior Maior, antes do menor, a gente soma. Entendeu? Então, a gente pega aqui esses números pequenininhos, né, trabalhando com V, com I, porque fica mais fácil. Tá vendo? Se a gente, para a gente ter essa regra bem clara, é só a gente pegar aqui e saber escrever. Vamos escrever aqui, ó, do 1 até o 8. Isso vai ficar bem claro. Né? Ó, 1 até o 8, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, tá normal. 1, 2. Se o número depois ele é menor ou igual ao anterior, a gente soma. Tá vendo? Mas agora, se o algarismo depois ele é maior, a gente vai subtrair, tá vendo? Ó? 4. E aí, ó, o 6, ó, como é que é o 6? Vamos aqui, o 5, o 6, tá vendo? Ó? O menor vem depois, ó. O menor vem depois. Quando o menor vem depois, a gente soma. Mas aí é o que eu falo, não precisa decorar. É só a gente analisar esses números aqui. E quando a gente analisa, isso fica claro. Fica claro por quê? Porque a gente constata que aqui, como o menor está antes, a gente pega 5 menos 1. E aqui, como o menor está depois, a gente pega 5 mais 3. Ou 5 mais 1. Entendeu? Então, isso aqui é importante. Porque essa aqui é a regra geral que a gente vai usar tanto lá quando tiver nas dezenas e nas centenas. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Por que 17? Porque tem o 10, que é maior, que está antes do 5. Então, soma. E aí tem o 5, que está antes do 2. Então, soma. Então, por isso que é 17. Só que aqui, o que acontece? Tem um menor antes do maior. Tá vendo? Tem o 100 antes do 500. Então, nesse caso, o que a gente faz? Diminui. Diminui. E aí, 500 menos 100 é quanto? 400. 400. Então, a gente vai ter 1.000, tá vendo? 1.000 CD,
representa 400, né? Mais 17. Então, aqui, ó, isso aqui também. 1417. Vocês concordam? Sim. Tá, mas aí, como é que a gente escreveria esse número aqui? Seria o M, o D, o C, o X, o V e o 2. Os dois Is. Doisinho, né? Isso daqui, 1.600, né? Tá. Como é que a gente escreve o 42? 42. Lembrando que o 50 é L. Seria X, L e 2 Is. Isso. Esse é o 42. E aí, como é que a gente escreveria? 1.442. Seria M, M, C, C, D, X, L e os dois Is. isso. Tá vendo? Escrevemos aqui. Como é que a gente escreveria 62? Se 40 a gente tem o X e o L, 60 é como? É o L e o X. Esse é o 60. Tá vendo? 50 mais 10. 62. Tá vendo? 62. E aí, se a gente quiser escrever 1.662, igual esse aqui de baixo, 1.662, vai ser M, 1.000, né? Com 500 mais 100. 500 mais 100, 60. 1.600. 1.662. Então, isso, pessoal, eles vão botar os números maiores, mas a gente partindo dos menores, a gente consegue pegar a mecânica. A gente consegue pegar a mecânica e consegue ir desenvolvendo. Mas a gente, é o que eu falo, a gente não pode parar nesses exemplos. A gente tem que continuar lá no grupo, né? Ah, vi uma questão que cobrou, vi um número na rua que eu queria representar dessa forma, né? Ali até 3.999 a gente consegue representar, né? Porque é o que está o nosso alcance ali de representação, né? Isso. 90 vai ser o X ali antes do C, vai ser o 90. O 9, a gente tem o pauzinho X, né? 900, como é que seria? Seria o 1.000 menos o 100. Tá vendo? Então, o 900, ele seria o C com o M. Entendeu? Então, a partir daí, a gente consegue ir escrevendo diversos números. Então, essa questão aqui, ela foi tranquila, né? Depois das explicações. Depois das explicações deu para pegar, né? Tudo certo ou ficou alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo, né? Tá bom, então. Então, vamos partir para a próxima.
De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, entre 10 de junho de 2014 e 3 de julho de 2014, a movimentação nos 21 aeroportos brasileiros que atenderam as demandas provenientes da Copa do Mundo de Futebol 2014 foi 16,7 milhões de passageiros. Segundo essas informações, o número de passageiros mencionados equivale a... Tá vendo? Então, pessoal, é muito importante a gente estar atento ao modelo das questões, principalmente das faces, porque elas se repetem. Foi uma questão de um outro ano. Foi idêntica àquela primeira lá, que a gente está craque de saber como faz. Né? E aí, normalmente, eles brincam com o próximo algarismo depois da vírgula. Então, esse número aqui, ele representa o que escrito por extenso, sem estar de modo abreviado? Seria quanto? 16.700.000. Isso. Qual a alternativa? B. A D. C. É D. Tá. Isso. Ó, pessoal, eu nunca vi o Enseja cobrar, né? Mas para vocês ficarem um pouco mais atentos, né? E como pode vir a cobrança. Quanto seria esse daqui, ó? 16,07 milhões. Vocês sabem quanto isso aqui representa? R$16,07 milhões. 16.070.000? Isso. É só a gente cair. Entendeu? O Enseja nunca cobrou isso. Mas é bom a gente ficar atento. Certo. Então, aqui, ó, se a gente for ver, é só... Normalmente, a matemática ela funciona muito nessa gradação. Né? Se a gente anda uma vírgula, a gente sai da centena de milhar para dezena de milhar. Se a gente anda 2 vírgulas, a gente sai da centena de milhar para unidade de milhar. Então, vamos supor, se cai alguma coisa assim, ó, 16,007 milhões. Quanto seria? 16.007.000. 7 mil, isso. Mas o Enseja, até porque essa notação aqui ela não é tão legal. Entendeu? Normalmente, as notações legais são assim, ó. O algarismo logo depois da vírgula, sem ter nenhum zero entre a vírgula e o algarismo depois, sem ter nenhum zero entre a vírgula e o algarismo que represente algum número, né? E o algarismo diferente do zero. Então, a gente tem que ficar craque nesse modelo aqui. 13,3 milhões, 14,8 mil, entendeu? Vai ser isso que normalmente vai vir na prova de vocês. Mas por curiosidade, né? A representação é essa aqui. Eu até já vi em jornal, revista, alguma coisa, mas essa aqui, não, é muito feia, entendeu? Você acaba tendo muito número, assim, então não representa. Mas matematicamente, isso é possível. Beleza? Alguma dúvida? Como é que vocês estão? Eles estão um pouco mais tranquilas em relação à prova do Enseja? Estão vendo que não é nem um bicho-papão, não é nem nada, aquilo que vai botar aquele medo todo em vocês? Como é que vocês estão achando, com a impressão de vocês?
Bom, pelo tempo que eu parei de estudar, para mim, tudo dá medo, né? Então, Sei. Como eu já prova, eu vejo que é mais a questão de atenção também. Atenção, isso. Mas, ô Vanessa, eu tô vendo você participando bastante, tá participando bem, é só treinar. Tá? Se você é, treinar, então você vai pegando, mas você é inteligente, você tem um raciocínio bom, entendeu? É só exercitar. é porque, assim, no colégio, a minha dificuldade é que eu tenho medo mesmo de matemática. Eu tenho pavor de matemática. Sei. Mas, por incrível que pareça, por eu ter tanto medo, minhas notas nunca foi muito baixa, nunca fiquei em recuperação em matemática. Mas eu tenho medo de matemática. Falou que é número, cálculo, me apavora. Fico muito Não, nervosa. não, mas não precisa não, não precisa Eu não. fico preocupada com isso. Não, não vamos trabalhar isso para não ter isso. Então, até mesmo por você sempre ter tirado nota boa no colégio, não ter feito recuperação, isso já mostra que você tem uma aptidão boa para matemática. É só trabalhar isso. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar é tirar essas crenças limitantes. Ah, não, não consigo isso, não sou bom naquilo, não vou conseguir, isso é muito difícil. Isso aí são crenças limitantes que acabam impedindo a gente de avançar. Então, conforme a gente está vendo aqui, está vendo as questões que ele está fazendo, você está participando, você está entendendo. Então, isso é possível você evoluir muito mais a partir do momento que você passar a dedicar mais tempo e tirar esse bloqueio que você tem em relação à matéria. E a gente está aqui para ajudar nisso também. Beleza? Pode É contar com a igual gente. é igual a redação. Eu fiz um concurso e eu não consegui por causa da redação, porque a redação, principalmente em concurso e em provas para poder de estudo, eu sei que tem um certo limite, né? A redação ela tem ali a introdução, o meio e finalizou. Mas Isso. eu começo a escrever uma coisa e faço 10 rascunhos e não tem jeito. Sempre fica um textão enorme. Aí acabou que não deu certo muito bem. Redação também é um negócio É, assim que precisa, é igual a outra colega falou, né? Atenção mesmo. mas você treinou? Aí, oi? Você treinou para essa prova de redação? Não. Então, Foi uma aí, coisa muito rápida, eu já fiz é, e não deu. Na verdade, foi um grupo daqui de onde eu moro que fizemos essa questão dessa prova. Infelizmente, ninguém passou, porque foi um negócio tão rápido. então, E, e aí, quando acabou, que a gente não teve nem tempo para poder pesquisar nada, nem estudar. é. E aí, ninguém nem passou. Então, o estranho seria se o resultado fosse diferente, né? Porque se o pessoal não conseguiu se preparar, não estudou e foi fazer só na hora da prova, o- a grande probabilidade é de, na hora da prova, as coisas não ocorrerem como a gente gostaria. Por quê? Porque a gente não se preparou. Seria até uma injustiça em relação àquelas pessoas que se prepararam. Igual vocês estão fazendo agora. Vocês estão se preparando agora. Então, vocês É vão ter verdade. condição de chegar bem na prova. Então, se você não fez nenhuma redação antes, você não viu que você escrevia muito, você não treinou ali uma redação por dia, 30 dias antes da prova, você não fez uma quantidade boa de redação, na hora da prova vai ser um reflexo da sua preparação. Então, tudo de diferente de ser um reflexo da sua preparação, que é o que a gente poderia ficar espantado. Né? Então, um exemplo, se você tem dificuldade de redação, tem que treinar. Porque, caso contrário, a tendência é o resultado não ser favorável. Agora, se a pessoa começa a treinar, começa a fazer redação, começa a estudar, a tendência é que a pessoa vá muito bem. E aí, se a pessoa for mal, pode ser que no dia da prova aconteceu uma coisa, pode ter tido algum tipo de imprevisto, mas a probabilidade aumenta significativamente. Então, o que a gente prega aqui é a preparação, igual a gente está fazendo aqui agora. Vendo como é que é o modelo de questão,
Trabalhando, não, eu estou cometendo tal erro, então tem que ficar atenta, porque quando o menor é depois do maior, soma, e quando o menor é antes do maior, subtrai. Então, isso a gente já treinou aqui. Não vai ser uma surpresa para a gente. Beleza? Então, aqui é isso. É trabalhar, né? Trabalhar, trabalhar e trabalhar para a gente conseguir aprovação. E aí, a próxima questão mostra isso para a gente também, novamente, ó. Ó, que curioso. Ó, sobre o que a questão está tratando. Segundo dados de um relatório produzido pela Organização das Nações Unidas, ONU, 1,24 milhão de pessoas morreram em acidentes rodoviários em todo o mundo no ano de 2010. Outra forma de constar nesse relatório a quantidade de pessoas que morreram em acidentes rodoviários em todo o mundo no ano de 2010 é. Tá vendo? Estão vendo alguma semelhança com duas questões anteriores que a gente fez? Ou é algo novo para vocês? Não, elas são iguais, praticamente. São iguais. Então, é o que eu estou falando. Nada supera o trabalho. Tem que trabalhar, tem que se esforçar. E aí, até uma crítica que eu faço para o pessoal que me segue lá no Instagram e tudo, me está perguntando, quando vai abrir a prova? Quando se inscreve, não sei o que, eu falo, pessoal, vamos estudar. Além de fazer inscrição, tem que estudar. Além de fazer inscrição, tem que estudar. Eu já estou há muito tempo. E aí eu posto as aulas lá, ninguém assiste, ninguém vê nada, aí depois, meu pessoal, professor, eu fiquei por pouquíssimos pontos em matemática, faltou pouquíssimo ponto para passar, ou então foi mais matemática. Aí eu pergunto, você estudou? A pessoa, não estudei, não. Eu fiz a inscrição e aí me envolvi com outras coisas, acabei não estudando, pensei que ia dar sorte. Pode dar sorte? Pode, mas se a gente trabalha, a nossa probabilidade da sorte, ela aumenta bastante. Tá vendo? Olha que sorte a gente está dando. Uma questão aqui bem parecida com a primeira e com a terceira. E aqui, vocês têm uma probabilidade de saber essa questão maior ou menor? Porque ela aqui basicamente pergunta, você sabe escrever 1,24 milhão de outra forma? A pergunta é essa. Como é que você escreveria isso aqui? Você sabe, Bia, como é que a gente escreve 1,24 milhão? Um 1.024.000. É 24, porque a gente está aqui, logo depois da vírgula, é na centena de milhar. Sim. $240.000. 1 milhão e quanto? 240. Isso. 1.240.000. Tá vendo? A gente está na milhão, centena de milhar, seria 100, 200, 300. E aí aqui, ó, dezena de milhar, seria 20, 30, 40. Então, 1.240.000. Qual a alternativa? Seria a C. C. Também acho que é a C. Vocês conseguem ler a alternativa D? O que está escrito aí? 1.024. 1.200. Espera meu óculos aqui. Que número é esse aqui? Eu acho que 1.000. Não, não é 1.000. Não.
1 milhão. Se isso aqui é 1 milhão, isso aqui é o quê? Ó? 24 milhões. Isso. Então, a alternativa D é para aquela pessoa que não teve contato nenhum com o assunto. Porque está falando 1 milhão e 24 milhões de pessoas. Seria o quê? 25 milhões de pessoas? Tá vendo? Então, ele botou essa alternativa D aqui, que era para aquela pessoa que está estudando um pouquinho, ela ia desconsiderar essa alternativa. Entendeu? Ia desconsiderar. Meio que é para confundir, né? Tem que completar as 4 alternativas, né? Então, aí botou aqui, para quem não sabe nada, a pessoa leva em consideração. Agora, para quem está estudando, para vocês aqui que estão estudando com a gente, essa alternativa aqui é uma para ser arriscada. E, normalmente, pessoal, outra coisa que vocês podem ver, se está na ordem de 1 milhão, 1 milhão e 24 pessoas é uma coisa, tipo assim, é muito difícil você conseguir representar isso. Seria 1 milhão... Aqui, ó. E 24. Como é que você põe isso aqui de modo abreviado? 1, deixa eu ver, 0, 0, 24. Tá vendo? Fica muito feio escrever isso aqui. 00024. Entendeu? E aí eu volto a falar para vocês. Normalmente o Enseja, ele não vai botar isso, ele vai botar 1,36, 1,13, 3,13 milhões. Entendeu? Eles não vão brincar de ficar botando um monte de zero antes do algarismo diferente do zero. Então é nisso que a gente tem que ficar craque. Beleza? Essa aqui foi tranquila também? Tranquilo, para mim foi Tranquila. Então a gente tem que ver que a gente tem que treinar essa representação, porque a gente vai ficando cada vez mais craque, e aí vai tendo chance da gente acertar. E aí eu afirmo para vocês, vai ter no mínimo uma questão dessa para vocês na prova. Então a gente acertando, a gente já vai com um pontinho garantido. Uma questão fácil garantida, que tem um ponto muito alto. Então aqui os gabaritos, CA, DC. Não. CADC. E aí, pessoal, agora, quase 10h40, tirar um tempinho aqui para ver a impressão de vocês, o que vocês acharam dessa primeira aula, se a didática deu para ir acompanhando com calma, né? A ideia na próxima aula eu vou subir esse conteúdo lá para a plataforma, na próxima aula a gente vai ver a noção de adição e subtração. Aqui, basicamente, eles vão brincar um pouquinho com a adição e subtração envolvendo vírgula. Mas não é muito difícil, já adianta, é só você alinhar e botar a vírgula alinhada com a vírgula que você consegue resolver de modo bem fácil. Mas eu gostaria de pegar a impressão de vocês em relação a essa aula, se o ritmo está bom, se está dando para acompanhar, se está tendo espaço para tirar dúvida, se está dando para aprender. Né? Isso é importante para a gente ir cada vez mais melhorando e alinhando para as próximas aulas. Né? Vou tirar bastante dúvidas. Deu, né? Para mim também tá ok. Para mim também, eu deixei de ficar um pouco nervosa agora. Eu não tava nervosa, viu? Mas começou, falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas eu creio que vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Igual eu, quando eu me inscrevi, eu já pesquisei várias coisas, e aí já vi e achava que não ia conseguir, principalmente matemática. Sei. Pois é, até ia falar, desculpa, a questão de o grupo ele pode colocar
quem, tipo assim, quem já participou, quem tem mais prática, assim, também, por vídeos para treinamento em casa, se souber de algum, assim, para ajudar, né? Como assim, botar lá no grupo, pessoa que já foi É, aprovada? não, é tipo assim, vídeo para tipo, a pessoa estudar em casa. É, tipo, se alguém sabe que a outra está com dificuldade em tal assunto sobre a matemática, colocar no grupo assim vídeo para ajudar em matemática na questão. Sei. Eu vou selecionar lá uns materiais para vocês, porque eu tenho um pouco de receio da gente ficar compartilhando um monte de coisa sem ter uma linha coerente. Por exemplo, aqui a gente está seguindo uma linha coerente, né? Do mais fácil para o mediano para o difícil. Tem gente que acaba não seguindo uma linha mais adequada, e aí por isso que vem essa ansiedade e às vezes esse nervosismo. É porque às vezes você vai ter contato com conteúdo lá da frente, você não viu ainda, e aí tem um monte de conteúdo relacionado. Então, eu acho melhor Acaba confundindo a cabeça da gente. isso, esse é o meu receio. E daí que nasce a ansiedade. Atualmente tem muita coisa gratuita no YouTube, né? Apostila tal, tem método tal, que aí o candidato ele fica perdido. E aí a nossa intenção é justamente isso, é filtrar o que é importante, o que tem que ser dado atenção, e no ritmo correto, na ordem correta, para não gerar essa confusão na cabeça de vocês. É que a memória tá um pouco enferrujada, né? Mas a gente vai com calma, vai. Isso, com calma. A questão é essa, é ir com calma, né? Com calma e sempre. Né? Mas pode deixar assim, que tendo conteúdo, tendo material interessante para vocês acompanharem, eu posto lá para vocês. Então, da amiga que falou da redação, pelo YouTube eu consegui tirar bastante dúvidas na redação das regras, né? E se ela dá uma pesquisada lá, ela acha um professor maneiro. Eu não lembro com quem que eu fiz, mas eu vou estar pesquisando aqui para ver se eu lembro com quem que eu tirei minhas dúvidas. E me ajudou muito na hora da redação. Deixa eu só só perguntar uma coisa que no caso, você só tem esse horário de início de aula, né? A nossa intenção é manter esse horário. Esse horário é ruim para você? Para mim, assim, porque tudo na vida exige um pouco de sacrifício. Porque eu levanto muito cedo para trabalhar. Geralmente esse horário eu já dormi. Eu levanto 3h40 da manhã. Mas não dá um jeito. Para você, o melhor é um pouquinho antes, né? É mais cedo um pouquinho. Sei. Então, por isso a nossa intenção é, além dessas aulas aqui e ela ficar na plataforma, é a gente ir lá no grupo e também tirando dúvida. Então, eventualmente, no dia que você não puder assistir, você assiste a gravação e pode ir tirando dúvida nossa lá no grupo também. E aqui o pessoal da minha equipe, a gente está preparando também material de redação para vocês. A gente não pode garantir por agora, né, mas está estudando uma forma aqui de dar uma orientada, assim como está fazendo com matemática, em relação à redação também, né, que outras pessoas têm pedido. Vai ver de uma forma de com carinho, preparando algumas dicas, né, sugestões, algum material para vocês irem também se aperfeiçoando em redação. Só teria mesmo as matérias de redação e matemática? Oi? Só seria mesmo redação e matemática? Ou nesse início, sim. A gente está fazendo um piloto aqui para ver a demanda, né? Se vai ter mais alunos interessados. E aí, dependendo da demanda, a gente expande para outras matérias também. Mas nesse início, como está começando, né, até se vocês puderem ir divulgando para outras pessoas, para a gente ter outros alunos, que aí vai estimulando a gente a aumentar um pouco mais o projeto. A gente fez esse piloto, mas para ver ali a demanda do pessoal. O pessoal estava pedindo mesmo, mas de fato eles vão querer participar, entendeu? Porque quanto mais pessoa, mais estimula a gente. Né? A gente já tem uma expectativa de nessa já ter
mais gente, teve algumas pessoas que estão lá no grupo, mas acabaram não podendo vir. Mas, enfim, quanto mais gente que a gente tiver no projeto, mais probabilidade de trazer outras matérias, outros assuntos também para vocês. Beleza? Rosilene, queria falar alguma coisa agora? A questão sobre a redação ali, comentaram comigo, muita gente não passa na redação porque não pode repetir palavras, é verdade? Não é bem repetir palavras, né? É bom evitar. É bom você evitar a repetição. Por exemplo, você está falando sobre João. João foi no bairro vizinho. Aí, depois, em vez de falar João, você pode falar aquele rapaz, né? O mencionado rapaz. Então, existem algumas técnicas para você evitar. É bom evitar repetir palavras, mas não é o fato de você repetir uma palavra, você não vai passar. Tem outros elementos que são avaliados também. E corre o risco de, tipo assim, faz a redação e por um acaso ali tu erra em alguma palavra ou esquece algum acento, também vale? Então, tem uma penalização. Você pode perder pontos. Mas, normalmente, se foi pouco erro, não é muita coisa que se perde. Entendeu? Então, eles penalizam, sim. Você escreveu errado, se faltou acentuação. Isso daí é um critério também de você pontuar menos. Mas não quer dizer que você escreveu a palavra errada, você vai ficar reprovado em redação. Entendi. Entendeu? Posso te dar uma dúvida? Mesmo repetindo em algumas matérias, quando você vai fazer a prova de novo, é necessário fazer a redação? Se você repetir em português, sim. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque ali é um combo, né? Português e redação. Se você passou em português e perdeu em redação, você tem que fazer as duas. Se você passou em... perdeu em português e passou em redação, faz. Se você passou em português e perdeu em redação, faz as duas. Então, ali é como se fosse um conjugado. Tem que passar nas duas sempre. No caso. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver. A minha nota em linguagens foi 122, e redação 7. Então, não é necessário, né? Fazer. Não, você passou e provavelmente vai estar ali aprovado do lado, não tá? Tá bom. Então, pode confiar. O ICEJA, o INEP botou ele aprovado, pode confiar. Tá bom. Beleza, pessoal? Então, o nosso... Oi, pode falar. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Aí, até semana que vem. E a gente vai se falando no grupo. Se falando no grupo aí, vamos falar com outras pessoas que querem voltar a estudar, né, para começar a estudar com a gente vai seguir uma trajetória boa. Eu tenho certeza que aqui a gente vai ter um bom número de aprovações esse ano. Beleza? Até mais, tudo de bom, hein? Tchau. Se fala lá no grupo e outros lugares também.